Olá, amigos e amigas do YouTube. O tema de hoje do canal é: por que as prostitutas nos precedem no reino do céu? Acredito que muitos cristãos já devem ter feito essa pergunta, ou no mínimo, uma reflexão nesse sentido. Bem, o fato de que mesmo as pessoas que vivem à margem da sociedade ou que vendem seus corpos para sobreviver estejam mais propícios à salvação se deve unicamente ao coração, ou seja, se elas são boas ou ruins. Não cabe a nós julgarmos uma pessoa pelo que ela faz ou deixa de fazer. O verdadeiro cristão ama e ora, e se tiver uma oportunidade, prega o evangelho. Existem garotas de programa com o coração mais afetuoso, amoroso e sincero do que muitos que vivem na igreja há anos, pois nunca deixaram serem moldados pelo Espírito Santo. Na frente dos irmãos, arrotam santidade, mas em casa agridem a esposa com palavras, não dá carinho aos filhos, isto é, não cumpre com o seu papel como pai. Enquanto a garota de programa dá afeto ao seu filho, quando o tem, e sustenta e ampara a sua família. Essas contradições se vê a todo momento. Portanto, julgar uma pessoa pela atividade exercida, por um sinal no corpo ou uma tatuagem, é um total exemplo de ignorância, preconceito e discriminação. O nosso coração é a chave para adentrarmos o coração de Deus. Se formos humildes o suficiente, seremos agraciados por Deus, ainda que pecadores. Entretanto, é claro que Deus não quer que vivamos em pecado, pois nosso corpo é templo e morada dele, isto é, o Espírito Santo habita em nós, por isso devemos renunciar a nós mesmos. Mas cada pecado tem a sua gradação. Existem uns mais graves que os outros. É mais grave o pecado daquele que conhece profundamente a Deus e não guarda seus mandamentos. Assim sendo, as faltas cometidas por ele terão um peso maior. O cristão praticante conhece o pecado e por isso renuncia a ele. Do contrário, aquilo fará parte da sua vida e a sua salvação estará prejudicada. Atire a primeira pedra àqueles que nunca pecaram ou que não vão pecar. O pecado deve ser evitado a todo custo, mas vez ou outra somos tentados e poderíamos cair. Mas devemos nos reerguer e nos arrepender de tê-lo cometido. Jamais devemos abraçar o pecado e dele tomar partido. Do contrário, abrimos mão de nossa própria salvação, pois ela é individual. Desse modo, devemos estar em sintonia com Deus, moldando nosso coração e irradiando esta luz por onde quer que passamos. Pessoas mundanas que julgamos promíscuas podem exalar afeto, carinho, zelo e atenção. Isso não se refere à atividade sexual que é exercida, pois a prostituta não é prostituta 24 horas por dia. Por detrás das vestes e da vida noturna existe um ser humano, uma pessoa que ri, que sofre, que chora, que ama e que tem sonhos. As prostitutas nos precedem no reino de Deus porque elas não conhecem a Deus como conhecemos. Portanto, a falta delas é menor. Elas nos precedem porque as julgamos como falsos acusadores. Elas nos precedem porque talvez não tiveram outra alternativa, outras oportunidades. Porque foram obrigadas, coagidas ou não tiveram um modelo de pai ou de mãe para se espelharem. Elas nos precedem porque muitas das vezes não amam o que fazem, se sentem sujas por dentro, enquanto nós nos deliciamos com o pecado e arrotamos santidade. Elas nos precedem porque estão à margem da sociedade, e Deus ama os oprimidos, os pequeninos e os excluídos. Elas nos precedem porque buscamos ascensão e status religioso. Usamos a Bíblia debaixo do braço, como desodorante. Porque vivemos uma vida utópica, fingindo ser o que não somos. As prostitutas são o que são e assumem fazer o que fazem. Nós, de fato, assumimos ser cristãos ou temos vergonha de fazê-lo? Ou somos ou não somos. Como é salientado na Bíblia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É válido ressaltar que o cristão que sai com uma prostituta, traindo sua esposa, comete um pecado muito mais grave do que a própria garota de programa. Primeiro, porque sabia qual atividade a garota exercia, e por isso a procurou. E segundo, porque ele conhece a Deus. Terceiro, porque a fidelidade
é um dos deveres do matrimônio cristão. Sendo assim, o cristão deve se espelhar na fidelidade de Deus e amar o seu cônjuge, sempre prezando pela manutenção e restauração da sua família, que é de fato zelar pelo seu próprio casamento, a união sagrada estabelecida por Deus. O que Deus uniu, jamais o homem, amante ou qualquer outra pessoa pode separar. É importante também que a gente compreenda que o dinheiro não traz felicidade, pois existem acompanhantes de luxo, que são ricas e só saem com pessoas que têm, de fato, status social. São empresários, atores, gente famosa. Só que por dentro, essas garotas são tristes, depressivas, fazem uso de medicamentos e até de drogas pesadas. Embora elas tenham muito dinheiro, elas não são realmente felizes, porque aquela vida que elas vivem não é de fato o que elas queriam. Por isso, muito embora elas aparentem uma certa alegria, uma certa felicidade, aquela felicidade é instantânea, é passageira. E só resta, na verdade, o sofrimento. Por isso, nem sempre aquelas pessoas que têm uma vida que a gente considera fácil, elas escolheram estar ali. Muitas vezes, elas são vítimas do tráfico internacional de pessoas. Por vezes foram coagidas, obrigadas, até por seus pais, a se prostituírem. A gente sempre tem que ver os dois lados da história. Nem sempre elas estão ali porque elas querem, porque elas escolheram essa vida. E muitas das vezes, como dito, elas têm um coração melhor, um coração mais amoroso e mais temente a Deus do que muitos ditos cristãos que estão há anos na igreja, mas não têm humildade, são arrogantes, soberbos, egoístas. Por isso, gente, que de fato a palavra diz que as prostitutas nos precedem no reino de Deus. Porque embora elas exerçam uma atividade considerada pecaminosa, considerada promíscua, muitas das vezes o coração dela é mais puro que o nosso, ainda pelo fato de nós os considerarmos cristãos. E como salientado, grande maioria das garotas de programa não se sentem bem fazendo aquilo, se sentem sujas por dentro. E quando chegam em casa, se sentem deprimidas, solitárias e envergonhadas. Aí muita gente pergunta, e por que elas continuam nessa vida? Bem, elas continuam nessa vida porque nós cristãos não fazemos o nosso papel, que é evangelizar, que é pregar a palavra de Deus. A gente se preocupa com a autopromoção, com o reconhecimento, com a fama, com o status que os nossos cargos religiosos podem nos conceder. E esquecemos de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu encerro mais essa reflexão, peço que compartilhem este vídeo nas redes sociais, curtam e se inscrevam no nosso canal. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.